Olá pessoas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Victor Desazio, sejam todos bem-vindos ao Nebencast. E hoje nesse cenário super especial, diferentão. E não, ainda estou em casa, estou em casa aqui. Mas eu fiz uma gambiarra, montei todo um esquema aqui pra gente montar esse cenário aqui no fundo. Maravilhoso, ó. Nosso lindo mundo, nosso Brasil aqui. Então, esse é um cenário especial, porque esse é um episódio especial. A gente vai ter vários episódios especiais, porque a gente vai falar sobre, né, a gente está na segunda parte da história do Espiritismo, né? A gente está estudando a história do Espiritismo. E agora a gente vai viajar o mundo. Por isso que o mundo está aqui, ó. Então e a gente vai começar, né, como eu falei no episódio passado, literalmente, no que a gente vai falar sobre aqui, ó, a gente vai falar sobre ela, sobre a África. Porque não adianta a gente explorar o mundo, a gente vai começar do começo. Vamos começar da mãe África, vamos falar sobre história, vamos falar sobre geografia, vamos falar sobre bastante coisa. Mas antes disso, alguns recadinhos é que amanhã, né, vai ter lá no centro a visita amiga. Então quem quiser participar está devidamente convidado. E o pessoal do centro, né, já sabe como é que é o esquema, então é só procurar o pessoal que é responsável, né? A visita amiga vai ser na casa de Viviane e Gil, certo? Então o pessoal que quiser ir, fica à vontade. E se você está assistindo aqui, você não sabe qual é o centro e tudo mais, o que é esse projeto, tem lá aqui, né, tem a playlist, vai lá no episódio 0, onde eu explico o que é o projeto e tudo mais, o centro e tudo. E a gente tá aqui, vamos começar essa segunda parte. A gente vai falar sobre isso, vamos direto lá, vamos rodar a vinheta que a gente vai começar a explicar tudo, ok? Roda a vinheta. Vamos falar da África, mas antes disso, a gente vai falar sobre outras coisas. Eu preciso fundamentar algumas coisinhas, dar explicar algumas coisas importantes. Tá? Uma das coisas, um dos motivos, né, que eu preferi usar mudar, né, o cenário, é porque eu preciso mostrar muita coisa para vocês, né? Então, para diminuir, né, o trabalho na hora da edição, né, vou mostrar aqui várias imagens que eu separei e tudo mais. Eu tô quase um slide, quase não, é um slide bem grande, tá? Que eu vou deixar disponível, esse slide vou deixar aqui disponível. Não tem muita informação, tem muita imagem mesmo, porque imagem é informação, né, tecnicamente, então tem bastante coisa lá. E vocês vão ver, vamos mostrar tudo isso, vamos começar. Sim, também, eu queria aqui mostrar aqui, olha, a mágica da edição, magia da edição. Eu tô aqui pequenininho. A gente vai começar aqui estruturando. Como é que a gente vai fazer esse estudo do espiritismo pelo mundo? Então eu vou começar, a minha divisão principal vai ser por continente. Então a gente vai começar no continente africano e depois a gente vai para outros locais, certo? Vai ter uma coisa especial lá na Ásia, porque a Ásia é muito grande também, tão diversa quanto a África. Mas enfim, aqui vamos começar da África e a gente vai estruturar mais ou menos dessa forma aqui. A gente vai começar, né, a gente vai falar tudo sobre 4 aspectos, né, 4 pilares. Vamos falar sobre a geografia do lugar onde a gente está, porque não adianta a gente chegar no lugar e não saber que lugar é esse. Então a gente vai começar entendendo que lugar a gente está, do que a gente está falando, como é que é esse lugar. Então a gente vai começar da geografia e aí a gente vai passar para a história daquele povo, né? Ou seja, a gente vai conhecer o lugar e vai conhecer as pessoas que moram naquele lugar. E então a gente vai para o ponto que a gente precisa, né? Que tá na nossa investigação, que é a religião. Então a gente vai estudar religião e espiritualismo, certo? A gente vai buscar o espiritualismo clássico, certo?
A gente vai voltar lá, não para o espiritualismo moderno, mas para a ideia de espiritualismo clássico, onde a gente vai ver muitas dessas religiões, né, dos vários povos que existiam, eles vão se basear, vai ter, aliás, vão se basear não, mas vai ter essa característica de um espiritualismo clássico, ok? E claro, né, a gente vai investigar o espiritismo naquele lugar, né, depois, com todo esse embasamento que a gente vai ter da geografia, história e religião, né, como é que o espiritismo chegou naquele lugar e se chegou, né? Será que a gente vai encontrar um centro espírita lá? Será que vai encontrar um tal de núcleo espírita Allan Kardec em algum lugar, na África do Sul, no Sudão, na Arábia, na Índia, enfim, lá na China? Será que a gente vai encontrar um centro espírita lá, para a gente ir lá assistir a palestra e tudo mais? Enfim, a gente vai estudar isso, exatamente isso daí, quando a gente for falar de espiritismo, certo? Episódio de hoje, esse agora que você está vendo, né, obviamente a gente não tem condições, né, de falar isso em tão pouco tempo, tudo isso em tão pouco tempo. Então, a gente hoje vou tentar ser certeiro aqui, de falar sobre geografia e história. Aí, no outro episódio, a gente fala de religião e espiritismo, ok? E hoje eu vou tentar falar sobre essas duas coisas ao mesmo tempo, né, no mesmo episódio. E se não der certo muito, a gente vê, né, vai falar sobre geografia, no próximo episódio falar sobre história, e depois a gente vê, né, religião, espiritualismo e espiritismo. Ok? Ok, vamos lá. Não, esse aqui é a minha parte do gelado, estou explicando direitinho. A gente vai mostrar aqui alguma coisinha assim. Sim, eu também tenho aqui disposto não só esse slide maravilhoso, mas eu tenho aqui também esse mapa. E é aqui que a gente começa. Vamos lá, eu vou começar aqui porque nós começamos a estudar o espiritismo, né? A partir, a gente terminou aqui, né? A gente começou muito antes, bem aqui na cidade de Nova York, no estado de Nova York, que é o estado de Nova York, em Asheville, né? Em Asheville, que realmente não sei aonde e fica exatamente, mas aqui, estado de Nova York, certo? E então a gente saiu daqui, né? Muitas coisas aconteceram nos Estados Unidos. Aí a gente vai ver toda uma transferência de movimento, né, do espiritualismo, né, das mesas girantes e tudo mais, vindo para aqui, para a Inglaterra, vindo para a França, outros lugares da Europa, mas a gente vem aqui se concentrar em Paris, aqui na França, né, em Paris, onde muita coisa vai acontecer, né, e assim um certo personagem vai aparecer, um senhorzinho, né, que ele vai começar a estudar esse tal de mesas girantes, que aí ele que é um tal de professor rival, né, e aí ele vai se chamar de Allan Kardec. E então a gente vai ter o livro dos Espíritos, e vai ter grandes acontecimentos aqui do Espiritismo. E aí a gente vai ter aquele episódio, né, fatídico episódio, lá em Barcelona, que fica aqui em algum lugar onde eu não sei. Madrid fica aqui, Madrid, que é a capital, né, da Espanha. E Barcelona vai ficar aqui, em algum lugar de Barcelona. A gente vai ter, né, como é o nome? O Alto de Barcelona, né, quando o bispo vai queimar os livros do Espiritismo, do livro dos Espíritos, enfim, vários livros de Espírita, onde na esperança, né, aqui Barcelona, achei. Na esperança de, né, assim, abafar nesse negócio ali de espiritismo, né, porque é coisa do demônio e tal. E nisso não deu muito certo, né, porque ele ajudou a divulgar muito mais o, né, espiritismo. Então, aí a gente vai ver o espiritismo chegando em vários outros lugares, né. Allan Kardec, ele vai viajar pela Europa
para poder visitar tantos outros médiums que eles se comunicavam, várias outras coisas que vão acontecendo. Mas tudo isso acontece na Europa, aqui ó, Europa. E depois de um certo tempo, a gente vai ver esse tal de livro dos espíritos sendo trazido para cá, para essa terrinha aqui. Então, se o espiritismo chegou aqui, né, a gente vai ver, né, o espiritismo chegando em outros lugares. Então a gente vai começar a estudar por aqui esse lindo continente, esse grandioso continente que é a tão chamada Mãe África. Então vamos estudar isso aqui, vamos começar por ele. Cadê? Deixa eu me organizar aqui direitinho, vamos aqui para o slide. E eu quero começar por uma imagem bem interessante. Eu quero que vocês me digam o que é que vocês pensam sobre o que vocês vão ver agora. Observem direitinho essa imagem. Olhem para ela, reflitam sobre ela, né? Me digam aonde seria esse lugar. A gente está vendo aqui, né? Para quem não está vendo direitinho, a gente tem aqui pessoas, né, que estão de casaco, estão com gorro, estão com camisa de frio, né? São alpinistas, basicamente. Não sei se é alpinistas de fato, mas são pessoas que estão aqui numa trilha de montanhas, com uma montanha aqui bem grande e bastante nevada. Neve, gelo, frio, para todo lado. Você olha para essa imagem e a gente chega à pergunta, né? O que é que isso tem a ver com a África? Eu estou aqui falando, vamos falar sobre a África e eu trago para vocês essa imagem aqui. O que é que isso tem a ver com a África? Tem tudo a ver com a África, porque isso daqui é na África. Né? Bate assim, meu Deus, como assim isso aqui é na África? Isso aqui é na África. Isso aqui, porque a gente não espera, a gente não imagina que simplesmente vai encontrar gelo e uma montanha gelada que dá para escalar na África. Pois é, temos isso na África e a gente vai começar a desmistificar, a quebrar tantos paradigmas que nos foram impostos, né? Porque muitas das ideias que a gente tem da África, do continente, em primeiro lugar, a África é um continente, a África não é um país, é claro, né, que a gente tem o país África do Sul, mas o país, tá? A África do Sul é um país que, por sinal, faz parte dos BRICS, né? Que isso não define o continente inteiro. Né? Um país não define o continente todo. O continente todo ele é extremamente diverso e a gente vai entender tudo isso. Mas para a gente começar a entender, vamos começar do começo. Vamos começar da evolução humana. Porque a África ela é conhecida como Mãe África. Por que mãe? Porque a nossa espécie, a espécie ser humano, certo? Ela nasce na África, ela cresce e desenvolve na África, ela começa lá. Então, como é que começa, né? Como é que é essa história? Então, a gente vai ter aqui essa linha evolutiva muito comum dos livros de biologia, né? Quem se lembra aí do estudo de biologia, a gente vai ter essa linha evolutiva aqui. Só que assim, a evolução do ser humano, das espécies como um todo, ela não é uma linha muito bonitinha. Olha só, uma linha bem retinha, sabe? Que vai daqui até aqui. Ela não é uma linha retinha, bonitinha. A evolução, na verdade, ela é uma árvore cheia de galhos, vai para lá, vai para cá, várias ramificações diferentes, certo? Ela não é uma linha tão organizada e bonitinha. O que a gente olha aqui, né, é só para a gente ter uma noção melhor. E também a gente tem um estigma não, mas uma teoria errada, né, de que
o homem veio do macaco. Só que não é bem assim, na verdade, a gente veio dos primatas, certo? Os primeiros hominídeos. A gente vai ter essa espécie em comum, certo? Significa que temos ali um ancestral em comum que vai originar o ser humano, certo? E vai originar o macaco, certo? Não significa que o macaco, de repente, se transformou em ser humano. Pois, né? A gente vai ter ali um ancestral comum, ser humano, macaco, ok? E aí, isso vai acontecer com vários pontos, né, de referência que a gente pega, né? A gente começa lá dos hominídeos, os primeiros hominídeos que a gente está lá falando de 7 milhões de anos atrás de quando? Da Era Comum. Isso é uma coisa também que eu vou tentar usar aqui, né? Sempre tentar falar esse termo. Evitar, porque a gente, quando está falando de conceito científico, né, a gente está falando de um conceito muito amplo para acessível a todos, não só a algumas pessoas. Porque quando a gente fala de antes de Cristo, depois de Cristo, a gente está colocando um conceito religioso muito presente nesse conceito científico. Então, para a gente tornar esse conceito científico mais acessível a todos, que abrace a todo mundo, respeite as religiões, né? Então a gente tira o nome depois de Cristo e a gente adota o nome Era Comum, certo? Então a era que nós, seres humanos, que a gente está vivendo agora, 2025, é a Era Comum. Então a gente está em 2025 da Era Comum, certo? No ano 2025 da Era Comum. Aí, então mudou alguma, como é que chama? Algum ano, o marco mudou? Não. O marco é o mesmo, até para evitar confusões. A gente está usando ainda o calendário gregoriano e a gente está marcando ali o ponto inicial como Cristo. Mas a gente não fala, né, o termo Cristo. O ano começa mesmo. Só muda a terminologia para tornar acessível a todos, para abranger a todo mundo. Então a gente vai ter a Era Comum, certo? E a gente vai ter os anos antes da Era Comum. Então, 7 milhões de anos antes da Era Comum, a gente vai ter os primeiros hominídeos, certo? Isso aqui é basicamente uma aparência muito parecida, né, com os macacos. E aí essa espécie, esses hominídeos, eles vão sofrer uma série de mutações, porque a evolução, né, é uma grande gambiarra. É uma grande montagem ali de DNA, um sobrepondo ao outro, para tentar evoluir, se adaptar ao ambiente onde ele está. Então, os primeiros hominídeos, ele vai dar, né, origem à espécie humana, e a gente vai ter toda uma sequência evolutiva. A gente começa a partir desse ponto de australopithecus, quando os hominídeos começam a ficar mais eretos. Não sei se eles eram todos curvados, que eles vão ficando mais eretos. Eles vão começar a ficar mais eretos. E a gente tem justamente os australopithecus, né, se adaptando, explorando mais esse espaço no mundo. E a gente vai ter os Homo habilis. E o nome habilis já está meio que dizendo o próprio habilis, de habilidade, ou seja, um homem habilidoso. Isso porque ele é os primeiros, né, hominídeos que começa a manipular ferramentas. Ele começa a usar ferramentas, ele não só está pegando uma ferramenta e levando para lá, não é um movimento aleatório, né? Ele começa a usar a inteligência, desenvolver a inteligência de forma a pegar a ferramenta e tornar aquela ferramenta para algo útil para ele, né? Ou seja, para matar um animal, para poder abrir, para poder brigar, para poder se defender, enfim, uma série de outras utilidades para essas ferramentas que ele vai ter. Que vai ser quase como se fosse o início do desenvolvimento tecnológico. Claro, né, bem rudimentar e tudo mais, enfim. E aí a gente vai ter o Homo erectus, eu vou tentar bem rapidinho aqui, o Homo erectus, né, que ele vai ser também a primeira espécie que vai se espalhar pelo mundo, né. A gente tem aqui um mapinha aqui, essa região amarela aqui, mais amarelo claro,
É onde a gente vai ter, né, que o Homo erectus ele vai ter o domínio do fogo, certo? Ele que começa a dominar o fogo e ele vai fazer as grandes migrações de sair da África, né? Porque nessa época que a gente vai ter, né, a espécie dos hominídeos, né, sendo bastante nômades, ou seja, ele está em um lugar, ele faz a coleta e caça e coleta, ele vai viver da caça e coleta naquele espaço, e aí quando ele não tem mais acesso a essas coisas, ele vai para outro lugar, ou então quando alguma condição climática, né, expulsa ele daquele lugar. E aí ele vai andando de lugar em lugar tentando sobreviver. E é isso que vai causar, né, vai gerir, né, a migração do Homo sapiens, né, perdão, dos hominídeos, né, dos homens, né, que vai, enfim, espalhar pelo mundo. E então a gente tem aqui os neandertais. Os neandertais eles vão ser encontrados, né, arqueologicamente ali na região da Europa e da Ásia, que esse comecinho, né, basicamente o Mediterrâneo ali da Ásia, Mediterrâneo não, perdão, da Mesopotâmia aqui, nessa região aqui da Ásia. A gente vai encontrar os neandertais. Neandertais, ele não é exatamente uma evolução, não é que, aí vem aqui, a gente tem aqui o Homo sapiens, né, dá a entender que o Homo sapiens ele vem dos neandertais, na verdade não, né, o que a gente tem aqui, o neandertais, ele é uma linhagem, né, uma linhagem que saiu de uma espécie em comum. A espécie em comum pode ser o Homo erectus, ou seja, do Homo erectus a gente vai ter os neandertais, né, e do Homo erectus a gente vai ter o Homo sapiens, né, vai ter toda essa divisão. E vai ter outras, eu não estou explicando com muitos detalhes, tá? Porque tudo isso aqui é um estudo bem profundo sobre a evolução da espécie humana. Mas a gente vai ter todas essas características ali do ser humano. E é claro, né, quando a gente chega no Homo sapiens, né, ele vai começar aqui na África, como vocês podem ver. Aliás, toda a espécie começou aqui na África, né? Mas os Homo sapiens, eles começam aqui, nesse ponto aqui, onde eu estou apontando, aqui, tá na setinha, tá vendo a setinha aqui? Eu estou apontando aqui. Começa mais ou menos por aqui, nessa área aqui, e aí eles vão se espalhando por todo o continente africano, e aí essa setinha aqui, vocês veem que onde tem aqui tem um ano, aqui tem 40 mil anos antes da Era Comum, aqui 200 mil anos antes da Era Comum. A gente vai ter esse ponto inicial de mais ou menos, né, 200 mil anos antes da Era Comum, aqui 1300, é tudo anos aproximados, tá? De 300 a 200 mil anos antes da Era Comum. E aí ele vai se espalhar pela África, e aí depois, 100 mil anos antes da Era Comum, a gente vai ter o Homo sapiens chegando no Oriente Médio, depois 40 mil se espalhando pela Europa, aí 70 mil chegando na Ásia, né, se espalhando mais para o extremo Oriente, subindo para as regiões mais frias, né, principalmente atravessando aqui, né, as montanhas aqui do Himalaia e tudo mais. E aí ele vai andando para cá e para cá, né? Chegando aqui embaixo, assim, 30 mil anos e 15 mil anos para cá. E aqui a gente vai ter um trechozinho, né? Isso aqui, na era glacial, né, quando a Terra estava muito fria, esse trecho aqui estava congelado, né, e que dá a possibilidade dos homens eles atravessarem o Estreito de Bering. Eles já conseguem atravessar o Estreito e chegarem nas Américas mais ou menos 15 mil anos antes da Era Comum. E aí a gente vai ter o ser humano se espalhando por toda a América. Isso daqui é só uma possibilidade, é uma das teorias mais aceitas, mas existem outras teorias, né, de que povos que estavam dominando aqui as águas, né, indo de ilha em ilha, que justamente vai ter os polinésios, que eles vão chegar aqui em várias ilhas, possivelmente eles chegaram aqui nas Américas também, certo? Então, existe a teoria que os homens chegaram aqui pelo mar, né, chegando aqui de barco, ou outra por aqui, ou então das duas formas, né? Tanto chegarem por aqui como chegarem por aqui.
Uma das teorias que vai trazer, que pessoas vão discutir, né, é que são vários ossos, né, vários fósseis que são encontrados aqui no Brasil, né, que datam de muito antes do que as pessoas acreditam. Então, coisa de 10 mil, 15 mil anos aqui mesmo, não só há 4 mil anos, não, mais atrás. Ok? Bem, essa aqui é a evolução da nossa espécie e ela vai começar justamente aqui na África e nesse pontinho aqui, nesse ponto aqui que eu estou apontando. Por que eu estou apontando para esse ponto aqui? Porque lá na frente a gente vai falar sobre isso. Ok, entendeu a evolução da espécie humana? Vamos que é um dos capítulos, né, um dos primeiros capítulos da história da África. Vamos agora investigar, vamos falar diretamente sobre a África, começando geografia e história. Deixa eu ver como é que tá tudo certinho aqui, tudo certinho, tudo ok, lindo, maravilhoso. Vamos prosseguir com nossa aventura. Vamos falar sobre mapas, eu vou tentar resumir bastante aqui, tá? Mapa da África. Este aqui é o mapa da África. Esse aqui é o mapa da África. Aqui vocês estão vendo, né, que a África ela é dividida, né, é composta por vários países. Cada fronteira dessa demarcada aqui, né, é um país, tá? Assim como o Brasil, como a Argentina, a Bolívia, Canadá, enfim. Por que eu falei Canadá? A gente vai ter países, certo? Demarcados aqui. A gente vai ter o Sudão, o Egito, Líbia, Argélia, Mali, Mauritânia, Etiópia, cadê a Somália, a Tanzânia, Zâmbia, Angola, Moçambique, enfim, África do Sul. A gente vai ter tudo isso aqui é país, certo? Países diferentes. Inclusive um país bem pequenininho aqui, até aqui, a Gâmbia, um país que é um estreito aqui, tá vendo? Enfim, tudo isso aqui é países diferentes. Cada país desse tem os seus povos e tudo mais, e outras coisas que a gente vai falar sobre isso. Mas vocês estão vendo aqui que esses países, né, a gente vai olhar para a África e vai dividir em regiões, certo? Em várias regiões. Isso daqui é uma das formas de dividir a África, certo? Fazer a divisão da África, a gente olhar para ela. O que a gente vai ter aqui em cima é uma coisa que todo mundo conhece, que é o deserto do Saara, exatamente. Então a gente vai ter uma das principais divisões que faz da África é pelo deserto do Saara. Então aqui em cima a gente vai ter, né, que mostra aqui, né, África do Norte. Também pode ser nomeado, tem outros nomes, aqui é África Setentrional ou a África Islâmica também. Antigamente existia essa divisão de África Branca e aqui embaixo África Negra, África Preta. Que esse é um termo pejorativo, tá? Não fale isso jamais, é preconceituoso e racista. Então não falem essas coisas. Aqui não se usa mais esse nome. A gente fala pode-se falar, né, África Islâmica, né, que aqui a gente vai ter uma grande maioria islâmica, certa maioria, tá? Não significa que não tem islamismo aqui embaixo. Aqui também tem, mas aqui em cima a gente vai ter uma predominância do islamismo. Então é por isso que a gente pode chamar isso aqui de África Islâmica, África do Norte, África Setentrional. O que é setentrional? Vocês vão ver no próximo mapa. E aqui embaixo a gente vai ter a África subsaariana. Subsaariana, vocês devem imaginar Saara, está falando do Saara, ou seja, abaixo do Saara, tudo que está abaixo do Saara. Então, isso aqui é a África subsaariana. Essa divisão aqui faz sentido? Faz sentido sim, porque a gente vai ter uma diferença, principalmente uma diferença cultural, né, e regional também, né, de questão de relevo, floresta e tudo mais. Né, e então a gente vai ter, né, um grande deserto dividindo o continente aqui africano. Ok? Entenderam? Então, toda vez que vocês verem aí no jornal falando sobre a África, e muitas vezes podem citar, não, a África subsaariana, isso, aquilo, outro. Aí vocês já sabem o que isso quer dizer. Então a gente vai ter aqui a divisão das regiões da África.
que a gente vai ter aqui, ó, justamente aqui a região aqui do norte da África, vai ter como região a África setentrional, certo? Aqui. A gente vai ter a África ocidental, a África oriental e a África central, aqui no meio, só tá a África no meio, né? Ocidental, que está do lado do ocidente, oriental, que está do lado do oriente. E, claro, a gente vai ter a África meridional ou o sul da África. Tá, o sul da África, porque a África do Sul é um país, que é, por sinal, esse país aqui. Ok? Lindo, maravilhoso. Vamos lá. Isso daqui que vocês estão vendo é um mapa da África, né? Uma montagem, um mapa, né? Obviamente, nenhum mapa é exato, tá, gente? Nenhum mapa é exato. Mas isso aqui, a gente vai ter aqui uma representação do mapa da África lá antes de 1880. Antes de quê? Antes de uma coisinha que aconteceu na África, que é a partilha da África. Certo? Que os europeus, né, eles, né, achando dono do mundo, achando que é dono da África inteira, resolveram dividir a África entre eles. Então, antes dessa divisão, a gente vai ter esse mapa aqui. Perceba, olha a diferença. Mapa da África, hoje, mapa da África em 1880. A gente vai ter isso daqui. Perceba cada coisinha dessa, cada cor, cada país desse aqui, é um povoado, é uma cultura diferente que está restrita, né, àquele pedacinho ali. Veja como é tão pequenininho, tem um monte de gente aqui, ó, tudo junto, tudo separadinho, tem aqui, ó, aqui tem um povo, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Enfim, a gente vai ter vários povos aqui dentro de vários pedacinhos aqui da África. Mas aí, né, europeus sendo europeus, né, houve a partilha da África na Conferência de Berlim. Inicialmente, a Conferência de Berlim era para eles acertarem entre eles, né, entre a corte europeia, como é que eles iriam fazer o comércio no Congo. Certo? Deixa eu voltar aqui. Vejam que eu estou apontando aqui para baixo. Aqui. Opa. Oh, meu Deus. Enfim, aqui, esse pedacinho aqui de terra aqui, que está aqui escrito, ó, português. Isso aqui é porque os portugueses já estavam aqui. Quando? Quando é que eles chegaram aqui? Nas grandes navegações, né? Quando os portugueses eles saem lá de Portugal e começam a fazer várias navegações que vai chegar aqui no Brasil, né? Faz colonizar o Brasil inteiro e tudo mais. E os portugueses também chegam aqui. Eles vão fazer todo um domínio, eles vão se estabelecer aqui e vão fazer vários tratados com os povos que moram aqui, né? Os povos do Congo, o reino do Congo, eles vão, né, entrar em contato e vão fazer comércio de escravizados e tudo mais com o povo do Congo. Isso quer dizer que então os escravos, os africanos, o povo do Congo, eles apoiavam a escravidão. Não, você não use isso como justificativa, né? Não fale essa coisa absurda, pelo amor de Deus. Né? Aqui existia um comércio de escravidão, né? Já existia há muito mais tempo do que você imagina. Obviamente era hediondo e tudo mais, ninguém acha isso certo. Mas esse é um comércio que existia, mas esse é um tipo de comércio por servidão e por prisioneiros de guerra, né? Prisioneiros de guerra e por dívida, essas pessoas se tornavam escravas para poder, né, pagar suas dívidas e pagar, né, a sua prisão. E dentro dessa lógica, né, sendo que assim, o escravizado ele tinha lá os seus direitos restritos e tudo mais, mas eles tinham os seus direitos, inclusive de conseguir a sua liberdade. E era assim que eles eram tratados. Só que aí, né, os portugueses vieram aqui, né, compraram esses escravos, né, faziam essa grande compra de escravos e simplesmente jogavam lá para o outro lado do mar. Né? Ou seja, a escravidão que o europeu faz é completamente diferente da escravidão que acontece aqui, tá? Que é horrível, ainda assim é horrível, mas os portugueses vão pegar isso aqui, elevar isso aqui à enésima potência, certo? Então os portugueses já estavam aqui, eles estavam ali, vamos fazer um acerto aqui, ó, vamos acertar direitinho. É uma conferência que acontece em Berlim, né? A Conferência de Berlim.
né, o pessoal começa a se reunir para discutir esse negócio lá do Congo. Né, os comércios, vamos acertar os comércios aqui. Então eles aproveitam essa reunião, que obviamente a intenção real deles era de partilhar a África entre eles. E eles fazem esse primeiro acordo, certo? Para dividir a África pelo litoral, sabe? O litoral da África toda. E cada um vai ficando com um pedaço do litoral da África. Ó, esse aqui é o meu pedaço, ó. Portugueses já estavam aqui, então os portugueses já estabeleceram lá que, olha, esse aqui, pedaço de terra aqui é meu e tal, ó, eu queria mais esse pedaço de terra aqui e tal, enfim. Eles vão dividindo entre eles os pedaços de terra do continente africano. Aí, o litoral, começa pelo litoral. Aí depois, né, essa exploração do litoral africano, eles vão começar a entrar na África, né, justamente discutindo com as outras potências que estavam lá. E vão começar a demarcar o território. E aí depois dessa conferência de Berlim, depois de alguns anos, a gente vai ter esse mapa aqui. Então perceba que a África era isso aqui, depois disso se tornou isso aqui. Certo? Perceba aqui que, né, vai ter observe, né, que a gente vai ter aqui uma série de povos reunidos aqui, vários povos, muitos deles existia uma inimizade entre eles, inimizade histórica, e aí eles vão estar todos juntos em uma única região. Agora, convivendo juntos, ou seja, inimigos, né, de várias gerações, agora eles estão convivendo todos juntos. Nossa, que lindo nada, que eles fizeram tudo isso aqui, né, para também estimular conflito entre eles, para que um entregue o outro e tudo mais. E aqui, né, obviamente, aqui nem se fala, né, a gente vai ter aqui uma grande região aqui do continente africano. E aí aqui a França, nesse aqui o azul é francês, a gente vai ter aqui, ó, o continente, tudo isso aqui pertencente à França. O vermelhinho aqui, rosinha, né, vai ter tudo da Inglaterra. A Inglaterra vai roubar muita coisa aqui. E, enfim, a gente vai ter aqui, ó, tá aqui. Era isso, virou isso. Triste, né? Mas, diante disso, vamos agora falar um pouquinho sobre a natureza da África. Um pouquinho, tá? Não vou entrar muito a fundo, não. Vamos lá. Uma das coisas para entender a natureza da África é que a gente precisa pensar no planeta Terra. Olhe bem o planeta Terra aqui, planeta Terra, ok? A gente vai ter aqui a linha do Equador, certo? Que divide o mundo no meio, na forma horizontal. E a gente vai ter aqui duas linhas, né, dois trópicos. É o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. E o que é que essa linha quer dizer? Isso que significa que aqui na linha do Equador, vocês podem ver aqui, ó, que tem aqui a floresta equatorial do Congo. Aqui no meio da África, a gente vai ter uma floresta extremamente densa aqui na África. Ou seja, a gente vai entender e pressupor aqui que essa linha equatorial aqui vai favorecer um clima propício para o desenvolvimento de uma floresta extremamente densa. Então aqui, tudo isso aqui é floresta. Ah, Vitor, não sei se faz muito sentido. Aí a gente volta lá para o nosso querido mapa. Vamos voltar para o mapa. O mapa mundi, aqui tá vendo o mapa mundi. Eu vou voltar, eu vou pegar aqui. Aqui não dá para enxergar a linha do Equador. Que, aliás, não, o programa não mostra pra gente. Então eu vou colocar aqui, eu vou mudar o mapa mais ou menos. Não é tão bonitinho assim, mas aqui o mapa. E aqui vocês podem ver aqui, tá vendo essa linha aqui do meio, é a linha do Equador, certo? E então a gente vai ter aqui ó, a floresta do Congo, a República Democrática do Congo. E aqui uma imensa floresta aqui, tá vendo? Tudo isso aqui verde, floresta. E aí, ó, se a gente seguir aqui a linha, a gente vai seguir, opa, Brasil, opa, olha só, tá vendo aqui?
a gente vai encontrar aqui uma imensa floresta, uma densa fechada, que é a tal de Amazônia, exatamente. Então, a Amazônia, ela é situada numa região que é propícia para o desenvolvimento de uma floresta como ela. E outra coisa, é importante entender que a Amazônia não é só isso aqui, tá? Não é só o Brasil. A Amazônia, ela acompanha a região norte da América do Sul, todinha aqui. Tudo isso aqui é a Mata Atlântica, é a Mata Amazônica, ok? Na floresta amazônica. Aqui tem aqui, eu pego o Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, aqui a Guiana, Suriname e Guiana Francesa, ok? Tudo isso aqui. Ah, então quer dizer que se eu for mais para lá, que vai ter uma floresta? Tem floresta aqui, ó. Tem ilhas que compõem bastante floresta. A gente vai chegar aqui, ó, na Indonésia. Toda essa região aqui, ó, novamente a linha do Equador. E a gente vai ter aqui essa floresta, todo esse pedaço aqui, composto por floresta densa e fechada. E a gente volta aqui para a África. Aqui, ok? Pronto, agora deixa eu voltar aqui para o mapa mais bonitinho. Vamos voltar lá para o slide para mostrar a vocês os trópicos. Aqui nos trópicos, né, vocês veem aqui que a gente tem aqui um deserto. E só pela linha aqui vocês conseguem ver que a gente vai ter aqui o deserto do Saara, certo? Aqui já está mostrando aqui. E aqui, ó, aqui é o Oriente Médio. E o Oriente Médio aqui, quase todo aqui também vai ser composto por quer dizer, quase todo não, né? Mas esse pedaço aqui do Oriente Médio a gente vai ter toda uma vegetação, um clima quente e tudo mais, de um deserto também, né? O deserto do Saara. Perdão, o deserto da Arábia. E aqui no outro trópico, o trópico de Capricórnio, a gente também vai encontrar outro deserto, que é o deserto de Kalahari. Eu não sei se vocês não conheciam, mas temos aqui 2 desertos na África, certo? E outra coisa que a gente vai estudar aqui, claro, né, a gente vai ter, né, as transições aqui, ó. Isso aqui é floresta, deserto, aqui no meio a gente vai ter a savana africana, é toda uma região bem grande aqui da savana. E a gente vai encontrar aqui também uma savana aqui, e a gente vai ter aqui uma grande região, que aqui, a gente tá aqui, é deserto, floresta, e a gente tem toda essa região aqui no meio. Então, é uma região de transição de deserto pela floresta. E aqui, nesse pedaço aqui, dessa região aqui, de transição, que a gente chama de Sahel. Sahel ou Sahel. Tá? Eu não sei qual é a pronúncia certa, se é Sahel ou Sahel. A gente vai ter toda essa transição. E aí outra coisa, é réu de inferno de inglês não, tá? A gente não está falando de inglês aqui não. Aqui Sahel, que é toda essa região, que é uma região muito propícia para o cultivo, a agricultura e tudo mais. E tem muitas pessoas que moram nessa região aqui. Inclusive tem até um projeto de fazer uma grande muralha verde para impedir, né, que o deserto aqui desertifique toda essa região aqui também, né? Que acabe se tornando um grande deserto. Aí, enfim, né, Sahel, né, o deserto, Sahel, floresta, savana e deserto do Kalahari. Pronto. E uma coisa que a gente tem interessante é que aqui, acho que a gente vai encontrar aqui a Europa, bem aqui em cima, né? Vai ter aqui, né, o Estreito de Gibraltar, né, e vai ter a Europa subindo lá para cima. E lá em cima, nessa linha aqui, mais ou menos, a gente vai encontrar a Inglaterra, é onde vai ter, né, a linha que divide o mundo na vertical. Né? Ou seja, a linha do Equador, né, vai dividir na horizontal e vai ter a linha que divide na vertical. E é justamente essa linha aqui, cujo nome eu esqueci agora, mas é a linha que vai fazer a contagem do tempo, quando as horas, né? Que a gente, são 10 horas, são 11 horas. Esse tempo é marcado, né, contado a partir dessa linha aqui. 10 horas de que? 10 horas dessa linha aqui, né? Tá, tantas horas dessa linha aqui. Certo? Então, a gente está aqui nessa linha marcada aqui. E o que essa linha também, ela meio que vai dividir, né, o mundo em 4 partes, né?
divide assim no meio, né, na horizontal, e parte aqui na vertical. Aí a gente vai ter essas 4 partes, a gente vai ter os 4 hemisférios. E o continente africano é o único continente do mundo que possui partes suas nas 4 partes, nos 4 hemisférios. Certo? Pronto, vamos lá, curiosidades, vamos lá. Vamos olhar para esse mapa aqui, né? A gente está falando da natureza da África, a gente precisa olhar para esse mapa aqui, que é o mapa das placas tectônicas do nosso mundo. Então a gente pode olhar aqui, né? Por que ela é importante, né? Que a gente vai ter as junções das placas, né? Onde tem aqui, temos aqui a placa da Sudamericana e a placa africana. A gente vai ter esse encontro aqui dessas duas placas. Por que esse encontro é importante? Porque é aqui que a gente vai ter, né, os abalos sísmicos, que vai causar uma série de coisas, né, tipo maremoto, terremoto. A gente vai ter também, né, a junção como é que chama? A emergência, né, a subir. Enfim, quando sai do mar, a gente vai ter a subida aqui de montanha. A formação de montanha vai ser justamente na junção nesse encontro das placas tectônicas, né, que lá no passado, né, essa gente vai acontecer, lá, né, a gente vai ter a Pangeia, né, e aí vai ter a divisão dos continentes, e aí os continentes vão se bagunçando lá, e aí a gente vai ter um encontro de vários continentes. Aí quando um continente encontra com outro, aí vai formar aqui, né, essa elevação. E nisso, né, nesse encontro aqui, a gente vai ter aqui, ó, no continente africano, a gente vai ter aqui, ó, a placa africana e a placa somali. E nesse encontro aqui dessas duas placas, a gente vai ter esse encontro aqui, e é onde a gente vai encontrar o quê? Uma elevação, a gente vai encontrar várias montanhas aqui. E aqui também a gente vai ter aqui esse encontro da placa africana com a placa eurásica, que aí esse encontro aqui vai novamente formar uma elevação, que a gente vai ter aqui uma cadeia de montanhas na África. Ou seja, a gente tem dois pontos de cadeias de montanha, tanto aqui em cima, no norte da África, na África na África setentrional, e aqui na África Oriental. A gente vai ter aqui nessas duas regiões aqui, a gente vai encontrar montanhas elevadíssimas. E aqui, ó, é justamente que a gente vai encontrar essa montanha aqui de gelo na África. Por quê? Por causa dessa junção aqui, por causa dessas placas tectônicas aqui, que possibilitou que isso aqui existisse na África. Por sinal, esse aqui é o nome, né, desse monte, né, desse lugar que onde fica uma cadeia de montanha bem grande, que é o deixa eu tentar ler, Jebel Bou e Blane. Não sei se essa pronúncia é certa, mas esse é o nome que a gente, que você quiser encontrar, né, você pode digitar isso aqui, você vai encontrar, vai chegar lá nas montanhas geladas da África. Deixa eu dar uma... não, depois eu vou. Aqui, né, a gente vai encontrar então a floresta do Congo. Veja como ela é muito parecida com a floresta amazônica. Veja, a gente vai ter aqueles rios, né, que dão várias voltas aqui, que é comum desse tipo de floresta. E aqui eu perceba como ela é uma mata fechada, sabe, densa. É claro, né, isso antes do ser humano, né, sair derrubando tudo. Floresta do Congo. Vamos ter vários manguezais lá, porque a gente vai ter muitos rios na África. Tá vendo esses rios aqui? Nem só tem rio lá no Congo, não. Tem rio na África toda. E nesses rios, né, e também nos encontros do mar com o deserto, mas vai ter formação de vários mangues. Né? Inclusive tem até um lugar que é um ponto turístico lá que as pessoas podem visitar. E a gente vai ter, né, o Monte Kilimanjaro, né, já tem esse monte aqui, que fica no sul da África, na região, né, na verdade, oriental
da África, ou seja, vai ter lá no norte, né, mais ao norte, mais abaixo da África a gente vai encontrar também esses montes aqui. Tá? Vou mostrar lá no mapa já já. A gente vai encontrar também o deserto de Kalahari. Veja que é um deserto bem diferente do que a gente está acostumado do deserto do Saara, né? Que já eu mostro que esse aqui, né, o deserto de Kalahari, ele tem um aspecto bem diferente do deserto que a gente conhece. E aqui é o deserto, nossa, a savana. A savana africana é muito famosa justamente, já lembra de Rei Leão? Justamente acontece na savana africana. E ela tem essas características aqui. Estou mostrando imagem, não estou aqui explicando tudinho, mas dá para vocês entenderem direitinho, né, do que a gente está tratando aqui. E claro, né, o deserto do Saara, mesmo o deserto do Saara, ele não é simplesmente um grande mar de areia. Na verdade, a gente vai ter vários tipos de desertos, né? Porque tanto que uma coisa que é importante na definição de deserto não é que ele é quente e ponto final, né? O deserto é um local inóspito, quase que não dá muito, não tem para ter vida lá. Dá para ter vida, é claro, né? Tem muita tecnologia para isso, mas é um local inóspito para a vida. Né? É difícil simplesmente chegar lá e viver a sua vida tranquilamente, porque a gente tem pouco acesso à água e tudo mais. Então, o deserto Saara não vai se resumir só a esse mar de areia. A gente também vai ter o deserto aqui mais seco, mais arenoso, e o deserto aqui mais seco, sabe, aquele deserto mais árido mesmo. E aqui, que vocês podem ver, esse aqui é a maior parte da África, óbvio, do deserto do Saara, ele é o deserto assim de areia, tá? Que tem nome, tá? Porque eu não peguei aqui, eu não decorei os nomes de tudinho. E a gente também vai ter neve no Saara, neve, sabe, neve? Isso também porque vai explicar tanto como a confusão, né, do clima que o mundo está hoje, mas no Saara, além de ser muito quente nos dias, à noite faz muito frio, tá? E aqui eu, né, vou lá pro mapa, vamos dar uma olhadinha aqui, a gente vai investigar o mapa. Então, vamos lá, vamos pro mapa, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, a gente vai ter aqui, ó, aqui Marrocos. Tá aqui Marrocos, lindo, maravilhoso. E aqui, ó, perceba que ele é rasgado aqui por várias cadeias de montanha, né? Tudo isso aqui, ó, montanhas elevadas. Certo? Eu só vou tentar, vamos tentar procurar como é que se chama? Aquele monte lá. Vamos lá, vamos procurar o monte Jebel Bou. Jebel Bou. Vamos lá. Isso, pronto, perfeito. Veja aqui, temos montanhas com gelo, né? Dá pra ver de cima na foto, né? E aqui a gente tem aqui algumas fotos aqui, veja aquelas fotos. Eu peguei essa foto. Tudo isso aqui é meu Deus, na África, né? No norte da África. E aquela foto, né, de onde eu tirei, justamente aqui. Certo? Então veja que a África não é só um deserto, não é só floresta, não é só savana também. É uma grande montanha de gelo. E aqui, deixa eu olhar, a gente está aqui, né? Esse aqui é o norte da África, né? Vamos lá para a África Oriental. Vamos por Quênia. Quênia, aqui a gente vai ter, aqui achei, aqui é esse Monte Quênia. E a gente vai ter uma montanha de gelo também. Deixa eu ver se a gente consegue achar algumas fotos. Pronto, temos fotos aqui, montanhas de gelo, montanha acima. Certas regiões, ó, com rio. O pessoal vai dizer que isso aqui é África, não, né? Porque o pessoal está acostumado com que a África só tem deserto e tudo mais. Mas isso aqui, vamos lá, aqui ó, temos pontos, marcos, tá? Que as pessoas podem subir
lá em cima e tirar foto com esses marcos lá marcados. Os marcos lá marcados, nossa. Tem umas montanhas aqui também. Essas montanhas geladas, né, é que elas vão dar origem às nascentes do rio Nilo, gente. Sabe o rio Nilo? Pois é, o rio Nilo, ele vai nascer nessas cadeias montanhosas aqui. Não sei se é dessa montanha especificamente, mas é a partir dela, né, que a gente vai ter a nascente e que vai trazer pra gente, né, o rio Nilo, que aqui, ó, Sudão e tudo mais, a gente vem aqui, e o grandioso rio Nilo, que vai formar pra gente, né, vai ser o responsável pela civilização egípcia aqui, né, e a civilização da Núbia, enfim, várias coisas. Mostrando aqui pra vocês, lindo, maravilhoso. Mas o que eu queria mostrar aqui pra vocês de principal é que a África, ela não se resume a isso aqui, deserto, e isso aqui, certo? A África não é só isso. A África não é só deserto e savana. Ela tem uma diversidade natural muito grande, principalmente porque ela passa pelos trópicos, 2 trópicos, o Equador, né, e ela é dividida, e tem vários acidentes, né, das placas tectônicas e tudo mais. Aqui, na história, a gente vai explorar vários povos que existiram no continente africano. Só que eu acho que a gente não vai conseguir fazer isso, né, de forma rápida assim, ó, porque vale a pena a gente investigar, estudar um pouquinho, entender um pouco mais sobre a história da África. Ok? Entendido? Então, vocês já entenderam uma das principais pontos, que a África não é só deserto e savana, ele é muito grande, ele é muito mais do que só isso, e vale a pena a gente explorar e conhecer a África, inclusive com vários pontos turísticos para ser visitado e conhecer lá. Eu acho que eu vou ficar por aqui, porque se a gente for avançar, vai ter muita coisa para a gente falar. E a gente não vai ter tempo da gente discutir alguns pontos principais bem importantes. Então, já que a gente já conceituou o principal, acho que a gente vai ficar por aqui. Então é isso, pessoas. Muito obrigado, né, por ter escutado. Espero que vocês tenham gostado, pelo menos dessa partezinha. No próximo episódio, eu não sei se o próximo episódio seguinte, exato, né, tipo, já sábado que vem, eu já mostro algo sobre a história, ou falo sobre o tema. Eu vou ver direitinho como é que a gente vai organizar isso aí, mas vale muito a pena a gente estudar tudo direitinho, com calma, e não sair correndo e atropelando todas as coisas, tá certo? Então é isso, pessoas. Muito obrigado pela sua atenção, por ter escutado até aqui, por citar aqui, por querer escutar sobre isso, sobre a África, que é tão importante, que a gente vai ter uma história que ela foi apagada, foi jogada um bocado de coisa em cima, e que a gente precisa tirar tudo isso daí e estudar e olhar para esse continente maravilhoso e tão importante para a nossa história aqui do Brasil, tá? A história da África é muito importante para a história do Brasil, tá? Não é só a história da Europa, não. É só que não é só essa história, não é só esse povo aqui que é importante, não. Não é todo mundo aqui é importante. Inclusive eu acho que eu já vou adiantar aqui uma frase muito importante de um historiador, uma pessoa historiador, que ele é um repórter, um estudioso sobre a história, que ele fala aqui que não existe a história, né, do negro, certo, sem o Brasil, mas não existe história do Brasil sem o negro. Então, a gente fica para o próximo episódio, vamos estudar a história da África e a gente dá continuidade no nosso estudo, ok? Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve se você não está inscrito e compartilha com todo mundo, né? Ativa o sininho para receber as notificações. É isso. Muito obrigado pela sua atenção, por ser essa pessoa maravilhosa. Tchau. Até mais.